Lucas Piscinato demitido do Corinthians e o que diz a cláusula contratual para uma renovação automática do Labiat com o clube. Bora conversar um pouquinho? Antes de mais nada, deixa eu me apresentar, caso tu sejas novo ou nova por aqui, prazer. Eu sou Bianca Molina, sou jornalista, repórter, setorista do Corinthians. Acompanho o dia a dia do clube pela TNT Esportes Brasil e agora tô aqui começando esse projeto de canal de YouTube. Não repara, te aproxega, te inscreve. E se no final desse vídeo tu tiveres gostado dele, deixa teu like. Se tiver gostado muito ou se entender que faz sentido, manda pra alguém que ajuda bastante. E se ainda estiver habilitada a opção de hypar, hypa, que assim o YouTube entende que tu gostaste e ele passa a recomendar o vídeo para pessoas que muito possivelmente ainda não conheçam aqui o canal. Bom, o Corinthians finalmente oficializou a contratação do Labiat. Ele foi o sexto nome, o sexto reforço confirmado para essa temporada. O sétimo se a gente colocar a renovação de contrato do Andileri na conta. O Labiat, ele assinou com o Corinthians um contrato válido até o final de 2026, mas com uma cláusula de renovação automática, caso ele cumpra algumas metas pré-estabelecidas. E a informação minha, apurei aqui, já trouxe nas redes da TNT e também nas minhas redes pessoais. Inclusive, quem não me segue no Instagram, tá aqui o meu Instagram. Quem quer me acompanhar no Twitter, lá eu escrevo mais, falo bastante, tá aqui o meu Twitter. O Labiat, ele tem uma única meta para ser atingida para que ele pense em renovar esse contrato com o Corinthians. É o seguinte, se ele jogar pelo menos 50% das partidas do Corinthians no ano, com 30 minutos em campo ao menos. Caso isso aconteça, o Labiat, ele renova automaticamente e o vínculo que ele tem com o clube, que vai até o final agora de 2026, ele passa aí até o final da próxima temporada, ou seja, até o final de 2027. Eu achei uma meta bem acessível, pensando que é um jogador que num primeiro momento vai ser reserva, um atleta que tem mais de 32 anos e que já conviveu com algumas lesões. Então eu entendo que é uma precaução do Corinthians, pensando em contar com um jogador que realmente possa entregar dentro de campo minutagem, né? E só assim renovar com ele para o próximo ano. Então se ele atingir, se ele disputar pelo menos 50% dos jogos estando em campo ao menos 30 minutos, aí vai ter essa permanência assegurada. Logicamente isso foi discutido entre Corinthians e o staff do jogador. Eu imaginava, quando o Corinthians ele oficializa ali, ele coloca, né? Tem metas a serem atingidas para uma eventual renovação automática, eu achei que seriam metas mesmo, achei que seria uma coisa mais elaborada, um pouco mais complexa, e no fim, só uma meta bem simples da gente entender, e eu acho também que bem simples dela ser alcançada, pensando que de repente ele vai ser uma reposição ali para Rodrigo Garro, para Breno Bidon. Corinthians deve continuar rodando bastante elenco, né, pensando num calendário bastante cheio, a ver se o jogador vai conseguir de fato cumprir essa meta. O Labiat ainda está em processo de recondicionamento físico, então deve levar ainda mais alguns dias para a gente ver o jogador sendo relacionado para a primeira partida com a camisa do Corinthians. Quero saber se vocês acham que ele vai atingir essa meta e o que vocês acharam dessa meta também. No Twitter tem uma galera me mandando: ah, tá chegando para 7 gols, 7 assistências, tá chegando para 5 gols e 8 assistências. Quero saber se vocês acham que vai dar certo. Tem muita gente já falando que ele tem a cara do Corinthians, cara de corintiano ele tem. Enfim, agora ainda falando de contratações, também uma apuração minha. O técnico Dorival Júnior ainda espera contar com 4 novos reforços. A gente tá falando aí de um universo que daria 11 reforços, de novo, se a gente colocar a renovação de contrato com o Andileri. Eu coloco porque é um cara que finda o vínculo com o Corinthians em 31 de dezembro e ele só vem a ser oficializado num retorno em fevereiro. Então sim, dá para contar com uma saída e um retorno, então eu coloco nessa conta. Então o Corinthians já tem 7 confirmações, e eu não tô colocando o Pedro Raul, que ele voltou de empréstimo, então seriam mais 4 reforços, dariam 11 novos nomes para a temporada de 2026. Mas ainda, se for falar sobre qualificação de elenco, aí o técnico Dorival Júnior gostaria de contar com mais 6 ou 7 nomes. Sim, pode dar 12 ou 13 reforços para a temporada de 2026, se a gente for pensar que ano passado o Corinthians abre a temporada com só uma contratação, só o Andileri, e fecha o ano com só 2 contratações, o Andileri e o Vitinho, é um outro cenário, né? Mas tudo feito de uma forma muito organizada e sem pressa, para que faça realmente sentido para o Corinthians financeira e esportivamente, claro. Agora falando de Corinthians feminino,
O técnico Lucas Piscinato não é mais o treinador das Brabas. Ele foi demitido depois do Corinthians ter empatado em 2-2 com o Fluminense, jogo nessa sexta-feira na Neoquímica Arena. E o contexto é o seguinte: o Corinthians abriu 2-0 e tomou um empate. Teve um acontecimento ali ruim, negativo, né, com a goleira que acabou substituindo a Nicole. A Nicole, ela sentiu no aquecimento e aí ela é substituída pela Hillary e a Hillary acaba protagonizando uma falha que gera um segundo gol do Fluminense. A partir disso, Lucas Piscinato ele é demitido no 5º jogo do Corinthians nessa temporada. O Corinthians tinha jogado 2 vezes pelo Mundial de Clubes, 1 vez pela Supercopa do Brasil e 2 vezes pelo Campeonato Brasileiro. E essa demissão, embora eu entendo que ela até possa fazer sentido no campo esportivo, porque de fato o time comandado pelo Lucas Piscinato estava devendo não só em relação a resultados, mas também a desempenho, eu acho que essa demissão expõe uma falta de planejamento ou um erro no planejamento do Corinthians. Porque o Lucas Piscinato ele não é questionado de ontem para hoje, da perda da Supercopa do Brasil para agora. Não, desde a última temporada ele já vinha recebendo muitas críticas do torcedor, de forma geral, né? E aí o Corinthians dá um voto de confiança, o Corinthians entende que dá para encarar mais uma temporada com um treinador que já estava no clube desde o final de 2023, e aí no 5º jogo do ano, em fevereiro, na 2ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Lucas Piscinato é demitido. Ainda, de novo, que a demissão ela possa ser justificada pela falta ou de resultados ou de desempenho, eu acho que o clube errou nesse planejamento, né? Porque para demitir um cara no 5º jogo do ano, eu entendo assim, será que se o Corinthians tivesse sido campeão do Mundial de Clubes, a história seria outra? Ou ainda que não tenha sido campeão no Mundial de Clubes, porque perdeu para o Arsenal e desempenhou bem. Será que o Corinthians, se tivesse vencido a Supercopa do Brasil diante do Palmeiras, o Piscinato teria ganhado uma sobrevida? Ou se o Corinthians tivesse vencido ontem, o Fluminense estava construindo um bom resultado ali, tinha uma vantagem de 2-0, poderia ter ampliado. O Lucas Piscinato ganharia uma sobrevida? Será que ele poderia ter se mantido numa corda bamba por mais tempo? A gente não sabe, porque se tratando de Corinthians feminino, a gente tem menos acesso aos bastidores, né? Então, eu fico só com esse ponto de interrogação, assim, de qual foi a estratégia pensada pela direção do Corinthians. Eles estavam esperando um Corinthians arrebatador no começo da temporada e não sendo assim, o Lucas Piscinato ia ser demitido, ou seja, o tempo dele de mostrar trabalho em 2026 ele ia ser mais curto. O Corinthians já tinha engatilhado algum outro treinador? Não imagino que fosse esse o caso, mas de fato achei que foi ruim, pensando numa temporada bastante importante aí para um Corinthians que sempre disputa e briga e muitas vezes conquista os principais títulos. Lucas Piscinato ele deixa o comando técnico do Corinthians com 5 títulos conquistados e um aproveitamento que bate aí a casa dos 77%. Nessa temporada ele tinha disputado 5 jogos, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. A derrota justamente para o Arsenal na final do Mundial, né? Porque ele empata com o Palmeiras no tempo regulamentar, ele vence o Gotham, ele vence a estreia no Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro, aí ele empata com o Fluminense na Neoquímica Arena. Aliás, primeiro jogo do Corinthians na temporada no Brasileirão Feminino foi em casa. O público ele foi baixo, né? Foi ali na casa dos 5.000 presentes, e eu acho que isso é uma construção. Faz sentido? Porque foi a primeira vez que a Neoquímica Arena recebeu um jogo que não foi de caráter decisivo e que também não foi um clássico. E assim se faz uma construção, de pouquinho e pouquinho. Era muito difícil que se imaginasse realmente um público superior a 20.000 numa situação dessas, porque o Corinthians precisa construir a Neoquímica Arena como sendo também casa do futebol feminino. Aliás, Érica, que é uma das lideranças desse elenco, depois do empate em 2-2 com o Fluminense, foi a única personagem a falar. Nem mesmo o Lucas Piscinato falou naquele momento. Acho que já havia, né, uma negociação, uma discussão sobre findar o vínculo dele, porque ele não deu coletiva, não passou na zona mista e nada, mas a Érica falou e fez alguns fortes desabafos. Você acha que falta comunicação da diretoria com vocês, atletas, não só aonde vocês vão jogar, mas em todos os quesitos? Em tudo, sim. E eu nem digo que é da parte da diretoria, é da parte da Iris, porque ela busca e vira e mexe, ela fala, ó, tentei falar hoje, tentei falar tal dia, eu falei, então deixa a gente começar a bater lá pra ver o que pode acontecer, porque a gente tá cansando disso. E não dá pra ficar falando amém o tempo inteiro,
E a gente sempre, não, tudo bem, não, tudo bem não. Acho que tem que respeitar um pouco mais a gente, tem que colocar a gente como prioridade, sim. Nunca sabe o campo que a gente vai treinar, nunca sabe qual é o campo que a gente vai jogar, enfim. E eu acho isso ainda um absurdo, assim, para o que a gente já fez pela modalidade. Bom, para além da questão de quem vai ser o próximo técnico do Corinthians, eu acho que essas falas da Érica mostram também que o buraco talvez seja um pouco mais embaixo. Acho que o Corinthians precisa voltar a ter mais cuidado, mais atenção e dar mais carinho para o futebol feminino que tanto já devolveu para o clube. Se há um entendimento das principais jogadoras do Corinthians de que tá faltando zelo, de que tá faltando comunicação, de que tá faltando atenção, algo precisa ser revisto. Logicamente, a Érica falou que não é por isso que o time tá jogando bem ou tá jogando mal, mas que isso sim acaba influenciando no dia a dia, acaba influenciando nos bastidores, seja por um atraso de um pagamento não feito, um atraso de uma bonificação não feita, uma falta de estrutura ou realmente uma falta de comunicação, de planejamento, de situar qual é a situação, qual é a ambição do clube para a temporada e tudo mais. Então isso precisa ser visto pela Iris, que é a diretora de futebol, e também pelo Osmar Stabile, que é presidente do Corinthians, para que o Corinthians consiga se reorganizar, porque a temporada ainda está só começando. Quero saber de vocês, o que vocês acharam da demissão do Lucas Piscinato. Chegou até aqui e não está inscrito ainda, te inscreve. Se curtiu esse vídeo, deixa teu like. Se curtiu muito ou entendeu que faz sentido, manda para alguém que ajuda bastante. Beijo, tchau, tchau.